O primado dos direitos sobre os deveres. A história política foi teorizada mais pelo lado dos deveres do que pelos dos direitos. Durante longa e ininterrupta tradição, os tratados de política, tanto nos pensamentos clássicos quanto no pensamento medieval e moderno, consideraram a relação política, a relação entre governantes e governados, bem mais parte ex-princípios do que ex-parte civil. O objeto principal da teoria política sempre foi o governo, o bom governo. O indivíduo isolado é essencialmente um objeto de poder ou, no máximo, um sujeito passivo na mão do Estado. Se um sujeito ativo pode ser reconhecido nessa relação, ele não é o indivíduo isolado com os seus direitos originários, que devem ser válidos também contra o poder estatal, mas o povo na sua totalidade, na qual o indivíduo isolado como sujeito, direitos desaparece. Para que pudesse acontecer a passagem do Código dos Deveres para o Código dos Direitos, foi preciso que a moeda se invertesse, que o problema começasse a ser observado não mais apenas do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista da filosofia da história, portanto, a afirmação dos direitos do homem, antes puramente doutrinal do pensamento justnaturalista e depois prático-política nas declarações do fim do século XVIII, representa uma inversão radical na história secular da moral. A doutrina dos direitos naturais pressupõe uma concepção individualista da sociedade e, portanto, do Estado, continuamente em conflito com o bem mais com a bem mais sólida e antiga concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo, e o todo está acima das partes. A concepção individualista significa que antes vem o indivíduo como ente, que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não o contrário. Com a afirmação desta concepção individualista da política, inverte-se também a relação tradicional entre o direito e dever. O individualismo é a base filosófica da democracia. Como tal, sempre se contrapôs às concepções holísticas da sociedade e da história. Na história da progressiva afirmação dos direitos do homem, foram percorridas muitas etapas. A primeira, que foi responsável por transformar uma aspiração ideal secular em um verdadeiro e próprio direito, em um direito público subjetivo, ainda que no restrito âmbito de sua nação. Foi a sua constitucionalização através das declarações dos direitos inseridos nas primeiras constituições liberais e depois, pouco a pouco, nas constituições liberais e democráticas que vieram à luz nos dois sucessivos séculos. A segunda etapa, neste caso, mais do que uma etapa, seria preciso falar de uma evolução contínua que dura até hoje. Foi a sua progressiva extensão. A terceira etapa, que está apenas em um início e marca o debate sobre os direitos do homem nos tempos atuais, é aquela de sua universalização, que tem o seu ponto de partida na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a quarta etapa, que só foi atingida nos últimos anos, a qual denominarei especificação dos direitos a públicos específicos. Já que interpretei a vastidão que assumiu atualmente o debate sobre os direitos do homem como um sinal de progresso moral da humanidade, seria oportuno repetir que esse crescimento moral deve ser medido não pelas palavras, mas pelos fatos. De boas intenções está pavimentado o caminho para o inferno. Obrigado, Fernanda. Eu queria inicialmente destacar alguns elementos deste texto. Tá? O primeiro elemento,
a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Norberto Bobbio é talvez um dos maiores filósofos políticos do século XX, né? E, e o Bobbio, em muitos momentos da sua obra, ele vai refletir, e em diferentes momentos, ele vai refletir sobre o tema dos direitos humanos, né? Ah, eu queria, o primeiro elemento que eu queria sinalizar aqui, dentro deste texto, é, é que nós precisamos, assim, se a gente conseguir entender o conjunto das afirmações que o Bobbio faz nesse resumo do texto, né? Esse texto aí é um texto de 35 páginas, eu tentei trazer os elementos centrais numa síntese aqui, para que a gente consiga é, firmar uma ideia inicial para qualquer conversa sobre direitos humanos. E a primeira ideia é que nós precisamos entender o surgimento da noção de direitos humanos como uma espécie de parto. Então, a, a, a história política da humanidade, e especialmente a história política do Ocidente, foi contada, como diz aí no primeiro parágrafo do Bobbio, do texto do Bobbio, muito mais da parte do Estado do que propriamente da parte do indivíduo. E toda a teorização política que se deu em virtude disso condicionou que o pensamento político, obviamente, ele fosse uma teoria do Estado e não propriamente uma teoria dos direitos. Então, não é à toa que o Bobbio vai escrever um livro depois desse texto chamado A Era dos Direitos, para mostrar que, em oposição a uma era dos deveres, no âmbito da teoria política, nós passamos ao longo de muitos séculos, mais propriamente desde o século XVI em diante, por uma longa revolução na teoria política que, pouco a pouco, vai retirando a centralidade do Estado na teoria política e, pouco a pouco, vai colocando o indivíduo como elemento central da teoria política. Esse movimento possibilitou, por exemplo, que nós viéssemos na modernidade a pensar na democracia representativa. O indivíduo passa a ser a base da teoria política, né? Então, se trata de uma grande revolução, a passagem da era dos deveres para a era dos direitos, né? Acho que esse é um momento, esse é um elemento central. E se a gente entender um pouco essa questão da filosofia da história, no que tange propriamente aos direitos humanos, acho que nós já entenderemos o princípio central dessa disciplina no âmbito do curso, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Então, esse processo representa uma passagem moral, conforme o Bobbio diz, né? Uma revolução, não apenas moral, mas no âmbito da própria teoria política, de grandes proporções. E foi só com a entronização da noção de indivíduo na modernidade que nós podemos começar a falar numa lógica de direitos, né? Até então, toda a história política e toda a relação política ela estava muito mais pautada na ideia de deveres do que de direitos, né? Então, a afirmação dessa concepção individualista da história inverte essa relação entre direito e dever e nos coloca agora na era dos direitos, né? E aí o Bobbio caracteriza esses 4 momentos que a partir da perspectiva dele, né, se constituem os passos necessários, os passos históricos pelos quais a ideia de direitos vai se afirmando. No texto, que é o texto completo do Bobbio, que eu recomendo a leitura para vocês, cada um desses passos vai ser trabalhado em maiores detalhes, tá? Então, vejam, gente, depois eu vou passar a palavra para o Jael. Acho que passo já, Jael. Não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a esses 2 slides e a essas ideias centrais do Bobbio, porque na sequência daí eu gostaria de apresentar uma ferramenta que nós vamos, ao longo da aula de hoje também, além de trabalhar,
demarcar alguns momentos. Pode ser? Pode ser, pode falar. Então tá. Eu acho que a citação do Bob é essencial. Na preparação das aulas, eu e o Beal estávamos conversando a respeito dos autores que a gente deveria trabalhar, né? E a gente decidiu por esse texto dar uma visão mais global a respeito da historicidade, né? Do processo histórico, que separa, então, esse indivíduo, né, da ordem social. Mas eu já chegarei lá. E o Bobbio, ele é, como a gente definiu, incontornável, né, Bel? O Bobbio, ele vai fazer, Bobbio, né, independente da pronúncia, ele vai fazer parte do nosso entendimento. Ele está nesse texto, ele estará em textos posteriores, porque não só pela importância que ele faz, mas pela forma como ele descreve justamente esse processo de nos questionar, de nos pressionar no sentido de entender os direitos da sociedade, a sociedade civil, enfim, as organizações, os indivíduos, enquanto um processo de luta social, né? E quando eu falo luta social aqui, eu não estou falando da luta social objetiva, encarniçada, violenta. Estamos falando de processos de interesses, de confrontos de ideias, de perspectivas. E tanto é que esse texto aqui do Dornelles vai concluir, e aí eu já adianto isso, numa perspectiva de tematizar o que é, afinal de contas, o exercício da democracia numa sociedade que efetivamente se coloca em termos de efetivação de direitos, né? Bom, eu já estou dando um pouco o resultado final, mas eu gostaria só de complementar um pouco essa ideia inicial, né, do Bob, no seguinte sentido. E eu acho que, até pelo nome da própria disciplina que a gente está propondo aqui, seria essencial se vocês tivessem um bom domínio a respeito do conceito de modernidade, né? Quer dizer, o que essa palavra significa, o que efetivamente esse termo significa, e eu sugeriria que vocês o anotassem com bastante cuidado no material de vocês. A palavra modernidade, ela tem um peso significativo, e ela não é só um conceito temporal que vai marcar dois momentos históricos, né? Por exemplo, 1900, 1400 e alguma coisa até 1800 e alguma coisa. A modernidade é mais do que isso. Ela é uma proposta de pensamento, ela é uma proposta de mundo que vai redefinir a forma como o Ocidente foi pensado historicamente, entende? Ela é aquele conjunto de propostas que vai separar o indivíduo do todo, como o fragmento do Bobbio bem demarcava. Como que na antiguidade e no medievo, sem me adentrar muito profundamente nisso, pensava o indivíduo? Pensava o indivíduo enquanto parte da ordem. Existia uma ordem social que era superior e que era colocada pela natureza, inclusive. E essa concepção vem de Aristóteles, principalmente, né? Mas não precisam se alongar muito nesses detalhes, mas assim, mas a ideia é o ser humano nesse mundo, ele tem que cumprir um papel, porque ele está dentro de uma ordem, de uma engrenagem total, e nessa engrenagem total, se ele bem cumprir o seu papel, o mundo funcionará bem. Era assim que os gregos pensavam o mundo. E os gregos pensavam o mundo desse jeito porque eles viviam numa sociedade escravocrata. Eles precisavam justificar a escravidão a partir de princípios ideológicos, entende? Então, dizer que haviam desiguais por natureza, dizer que haviam pessoas que nasciam já previamente destinadas a um determinado futuro, assegurava com que houvesse um certo consenso social a respeito de como a sociedade deveria funcionar, né? E aí esse mesmo pensamento antigo é apropriado na Idade Média de várias formas, né? Vai adentrar principalmente com Santo Agostinho, a partir do platonismo, e vai fundamentar uma sociedade de ordens, né? Uma sociedade que estabelece indivíduos a partir de diferenciações prévias. Claro, com o intervalo de Roma. Mas, enfim, qual que é o principal princípio da sociedade medieval? Novamente, você faz parte da ordem social. Você é parte do todo. Se você fizer bem a sua parte, o todo funcionará bem. Se você nasceu para tal coisa, faça bem feito, que você fará o mundo feliz, tá? Então aí nós temos a sociedade de ordens, né? Os belatórios, oratórios e laboratórios, né? Lá no período medieval. Aqueles que oram, aqueles que lutam, os nobres, né? E aqueles que trabalham, os camponeses. E você deve se conformar nessa ordem social.
Mesmo porque a Idade Média não é um período muito otimista em relação ao futuro, né? Os medievais estavam à espera do apocalipse a todo momento. Então não havia muito a perspectiva de um futuro, não havia a perspectiva de um otimismo em relação ao que viria. É o que muda com isso que a gente vai chamar de modernidade, entende? E o que a modernidade propõe? Ela propõe a ideia de que, ao contrário de valorizarmos a ordem, ao contrário de valorizarmos o indivíduo no todo, nós devemos valorizar o indivíduo racional, aquele que pensa, aquele que, a partir da sua razão, da sua reflexão, pode conseguir alçar patamares mais elevados de mundo, pode conseguir descobrir métodos para entendimento do mundo. Aquele sujeito que tem nele, como princípio e fim, o próprio questionamento a respeito do todo. Quer dizer, qual que é a única certeza que temos, né? A de que pensamos. E aí eu volto ao o dito pai do pensamento moderno, René Descartes, que vai dizer penso, logo existo. Em outras palavras, a única certeza que você tem é o teu pensamento. Você não pode dizer nem que o ontem existiu, nem que o amanhã existiu. Você não pode garantir que isso não seja uma ilusão, mas você pode garantir que você está pensando, que você está refletindo. Então, você pode, em última análise, crer que a razão vai te proporcionar coisas melhores. E aí nós começamos uma visão otimista em relação ao futuro. Aquele ser que era parte da ordem, aquele ser que era parte do todo, né, que deveria fazer aquilo que já estava pré-determinado para fazer com que o mundo funcionasse de uma forma adequada, agora é colocado e alçado como protagonista do mundo. Sai-se visões teocêntricas de mundo, né, que centralizavam Deus, né, como elemento principal, e não que necessariamente abandone seu pensamento sagrado. O pensamento sagrado ainda está muito presente, mas agora o ser humano torna-se o protagonista da história. É ele que se constrói, é ele que pensa, é ele que se estabelece enquanto produtor de conhecimento. É na Idade Moderna, no Idade Moderna, que você consegue perceber o primeiro conjunto de assinaturas de obras de arte. Ou seja, o indivíduo ele vai estar ganhando uma característica de valorização da individualidade, do eu. Então agora eu não sou mais parte do todo. Eu posso me fazer. Quer dizer, aquela visão pessimista, apocalíptica, que antes estava orientada principalmente no pensamento bíblico, agora é substituída por uma visão científica, metodológica, na qual eu posso pensar de forma racional como eu posso construir esse mundo e onde eu chegarei com isso, né? Quer dizer, agora eu posso trabalhar, progredir, e aí vem a influência da reforma protestante, entre outras coisas, né? Então aí nós temos o surgimento disso que nós vamos chamar de sujeito moderno. Sujeito moderno. É esse sujeito moderno que agora precisa ser pensado enquanto sujeito social, enquanto alguém que se projeta no espaço público, alguém que tem valor em si mesmo. A ordem decai de importância em prol do indivíduo. Eu acho que muito é esse caminho que a gente vai querer que vocês percorram. E mais do que isso, e com esse preâmbulo todo que eu falei, é que vocês compreendam que não existe nada dado. Não existe uma ordem natural das coisas, que começa de um determinado princípio e que vai se legitimando a partir da ideia que nós temos de que algo é justo ou não é justo. Entende? A gente pode discutir a concepção de justiça. A gente pode discutir várias coisas, né, relacionadas a isso. Né? Sei lá, de forma mais hermenêutica para a palavra justiça. Mas o caminho que nós queremos que vocês percorram é um caminho processual. Entendimento de que as coisas não estão dadas, elas não estão prontas, elas são resultados parciais. E eu volto aos gregos. Os gregos precisaram justificar uma sociedade escravocrata. E por isso eles tornaram as pessoas desiguais por natureza. Entende? Que tipo de formações sociais nós precisamos justificar hoje para fundamentar a garantia ou não garantia de determinados princípios? Né? E isso vai nos ajudar fundamentalmente a compreender as enrascadas nas quais nós nos colocamos, e o olhar para o passado, para a construção desse tipo de concepção é essencial. É essencial. E é por isso que nós vamos voltar então à tal modernidade. Permitir com que vocês façam esse caminho, né, percorrendo os filósofos, percorrendo as formas de pensamento, alguns marcos importantes, para que vocês vão entendendo o quanto isso aí é dolorido. E a noção maiêutica, né, de parto, que o Bel trouxe, aquela coisa bem socrática mesmo, né? É dolorido, é duro, é difícil, é complicado você encarar as realidades do seu tempo, nessa
É nessa forma de entendimento que a gente vai tentar demonstrar. Quer dizer, eu acho que a complementaridade que eu gostaria de dizer no início é essa, até para demarcar um pouco a importância dessa noção de individualidade, que eu acho que é a nossa marca atual. E, curiosamente, isso talvez vai ficar para as próximas aulas, o ser humano está cada vez mais, e o século XX foi importante nesse sentido, a pensar que talvez a gente deva voltar a se pensar enquanto todo. E aí a gente entra numa outra enrascada, né? Que é na diluição do eu em prol da massa, que é uma coisa que a gente vai ver no século XX e que proporcionou, entre outras coisas, o nazismo, né? Os totalitarismos e assim por diante. Então, eu acho que é isso, Beal, a princípio. E aí, claro, das marcações da história dos direitos que a gente vai fazer com vocês a partir do Bobbio, mas tendo em vista a construção do Dornelles, né? Muito a partir da fala do Jael, eu queria introduzir mais 2 elementos aqui, tá? O primeiro é que em toda essa história de afirmação dos direitos e de emergência de uma noção de indivíduo, né, nós tivemos historicamente 2 lógicas de afirmação de direitos. E aí, em cada contexto mais próprio, né, de uma cultura nacional, nós temos a afirmação de uma ou outra lógica a depender de fatores como o momento histórico e tudo mais. Mas os direitos eles se afirmam basicamente ou pela conquista, que geralmente envolve o derramamento de sangue e em muitos casos não necessariamente o derramamento literal de sangue, mas envolve disputas muito sérias pela afirmação de direitos. E os direitos eles também emergem e se consolidam muitas vezes como dádivas. Né? Em muitos casos, eu acho que nós precisamos muito bem diferenciar, eu acho que esta é uma chave de leitura que precisa ficar clara desde já. Né? A história dos direitos ela é afirmada muito a partir dessas 2 lógicas de operação. Ou os direitos eles derivam de lutas, ou eles derivam de concessões. Né? A história política do Brasil, por exemplo, a história constitucional do Brasil, ela é repleta de exemplos de muitos direitos que foram não conquistados, mas concedidos. Né? E há muito na história política brasileira também para mostrar que muitos direitos eles foram conquistados e não concedidos. Né? Então, a imbricação dessas 2 lógicas, eu acho que ela é muito importante de ser sinalizada desde já, antes da gente falar de qualquer movimento histórico. Né? Essa é a primeira chave de leitura que eu queria também introduzir, antes de que a gente propriamente comece a falar de uma história social dos direitos humanos. E a segunda chave é que, gente, desde já, o que o Jael falou é muito importante, tá? Os direitos, eles não são algo natural, tá? Direitos, eles são historicamente delimitados, eles são historicamente situados, tá? Ou seja, a história dos direitos não é uma história linear e nem é uma história progressiva. A história dos direitos é uma história que tem vais e vens, né, no sentido da afirmação da ideia de direitos humanos. Então, todo e qualquer direito, toda e qualquer cultura de direitos é uma cultura provisória, como é provisória a própria história, tá? Essa é uma outra chave importante. Isso é importante dizer desde já, porque muitas vezes a gente é tentado a naturalizar a condição de direitos, de uma cultura de direitos que nós vivenciamos, achando que nós sempre vamos para frente em termos de direitos. E que sempre o patamar que nós estamos não pode ser substituído por um patamar inferior. Mas por um patamar inferior isso não é verdade. A própria história política do Brasil, que vai ter um módulo específico dentro da pós, para entender um pouco melhor a lógica de estruturação dos direitos humanos no Brasil,
vai mostrar isso para vocês, tá? Vai mostrar que a história dos direitos no país, além de ser uma história muitas vezes da dádiva, ela é uma história que muitas vezes se progride muito, né? Mas em momentos políticos posteriores se regride muito, né? Talvez o momento em que nós estejamos vivendo, e aí eu não falo nem propriamente e exclusivamente deste governo que está aí, né? Mas eu falo de um conjunto, de um momento histórico que nós estamos vivendo, seja um momento de regresso, né? Seja um momento de estarmos andando para trás em relação a um momento histórico e político do país em que se caminhou muito para frente em termos do desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, né? E aí eu quero fazer referência basicamente, por exemplo, a todo o debate que antecedeu, por exemplo, a afirmação da Constituição de 88, né? Houve ali um momento de efervescência social e eu diria assim, de progresso moral, para usar a expressão que o Bobbio usou no texto dele, né? Da sociedade no sentido de ampliar debate, no sentido de incluir minorias, no sentido de discutir direitos, de discutir respeito, tolerância, né? O movimento, para mim, o movimento da Constituinte foi muito isso, né? Embora, claro, nele a gente possa ver também as faces da afirmação de uma cultura e de uma lógica de direitos como dádiva, como eu vinha dizendo. Então, antes de passar para essas situações aqui, eu queria, de passar o próximo passo, eu queria afirmar essas duas coisas, tá? Nenhum direito vem de graça, a menos que ele seja obra de uma concessão por parte de quem detém o poder, e os direitos como a afirmação de conquista, eles são processos muitas vezes dolorosos, né? Ideal. Sim, Jael, pode falar. Eu só queria complementar, e eu acho que esse negócio de concessão, talvez o melhor exemplo seja a CLT, né? Assim, do ponto de vista, quer dizer, e aí, claro, sem adentrar muito na história do Brasil, porque vocês vão ter esse módulo mais adiante, o que o Getúlio Vargas fez, né? E aí a palavra concessão precisa ser tomada no seu sentido mais negociador possível. Ele viu que havia classes antagônicas no interior da sociedade e ele percebeu que para acomodar esses interesses ele ia precisar conciliar. E aí ele concede. Não foi ainda assim, não foi de graça, né? Houve uma luta social precedente que fez com que os movimentos operários no Brasil demonstrassem a sua força política, e ele viu o movimento operário enquanto ator político importante e preferiu fazer isso para evitar maiores conflitos no interior da sociedade brasileira. Então, eu acho que o Bial tá correto. Agora, mesmo nos momentos de concessão, não existe a destituição de lutas sociais. Isso precisa ser demarcado. Outro ponto que eu gostaria de dizer: assim como a modernidade, como eu falei antes para vocês, dá uma visão de progresso, né, uma visão de que a razão humana pode chegar até um patamar extremamente elevado de construção de sentido, ela também nos deu, e eu acho que o Bial é muito feliz nesse sentido, a ilusão de que o ser humano progride, que nós estamos numa escada da história, quer dizer, sempre um degrau acima, progredindo. A ciência nos dá muito essa ideia, né? Nos deu, na verdade. Os iluministas diziam que a ciência iria libertar o homem de todos os males, né? E aí, no início do século XX, a gente vê a ciência sendo usada para fazer bomba atômica, a gente vê a ciência sendo usada para fazer metralhadora, para matar as pessoas com mais eficiência, a gente vê a ciência sendo utilizada para fazer gases, armas químicas, para ser usadas na Primeira Guerra Mundial, né, para matar soldados nas trincheiras e assim por diante. Então, nada, e por mais que as coisas pareçam, são lineares, né? Sempre as contradições, e eu acho que sabê-las identificar vai, inclusive, ser providencial para o desenvolvimento dos trabalhos de vocês. Quer dizer, como que eu vou construir a legitimidade em torno dos argumentos? Por que eu considero que tal política deva ser efetivada, né? Até que ponto aquilo que eu estou propondo aqui enquanto proposta se efetiva dentro do jogo social que está presente, né? Vocês não têm a chave da justiça na mão. Vocês têm a argumentação racional
para tentar problematizar a realidade que vocês estão inseridos e aí perceber até que ponto isso se efetiva. E a legitimidade de tudo isso, gente, ela vai ser construída no interior da sociedade civil, no interior dos debates, das discussões, né? E até que ponto a sociedade vai ser capaz de absorver determinados pontos, né, que vocês estão propondo. Mas tudo isso é muito complexo e eu acho que o curso como um todo vai ajudar vocês a pensar desse jeito. Agora, essa noção de modernidade, de antemão, ela já cai por terra. Ainda que otimista, ela nos demonstrou que o ser humano é capaz de coisas muito belas, mas também de coisas horríveis. Então, a noção de progresso moral também é uma questão muito problemática. Eu gostei muito do que o Bial falou no início, quer dizer, mais importante do que a figura que nos governa, ou outros, independente, isso pode pegar casos no mundo inteiro, são o conjunto de ideias que eles representam. E que, no interior da sociedade, tiveram legitimidade. Eu acho que essa é a construção fundamental e é nesse debate que vocês vão se inserir a partir dos trabalhos de vocês. Então, é uma visão também de compromisso. Eu sei, acho que o Bial vai querer mostrar a linha do tempo. Isso, eu tive que trocar de ambiente aqui porque tinha uma furadeira do lado da parede ali que estava atrapalhando a sequência. Para derrubar os braços. Mas vamos lá. Então, ó, tudo isso que eu acho que a gente disse a título de introdução, como, vamos dizer assim, um conjunto de precauções iniciais necessárias para a gente entrar no debate dos direitos humanos, eu acho que vai poder ser visualizado de uma forma mais adequada. Acho que a gente tentou bolar um instrumento didático aqui que, na verdade, a gente já tem usado nas outras duas ofertas e tem sempre aperfeiçoado ele um pouco. E eu queria compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que ele vai guiar um pouco o nosso exercício, tá? Então, é uma espécie de uma linha do tempo, tá? E eu queria apresentá-la para vocês. Vocês conseguem visualizar? Jael, faz um positivo se sim, porque daí eu... Tá. Porque eu tô sem retorno do chat aqui. Então, gente, assim, ó, aqui nós temos uma linha do tempo para entendermos um pouco a emergência da ideia de direitos humanos. Eu queria chamar a atenção porque vocês veem basicamente 3 cores na tela, né? E essa linha, ela, já adianto, ela vai ser um pouco o nosso canal de diálogo para as 3 aulas que nós vamos ter. Tá? Esta, a próxima e a aula final. As 3 cores que vocês veem aí, elas representam, vamos dizer, movimentos diferentes a respeito da afirmação da ideia de direitos humanos. A linha verde, ela apresenta um pouco do contexto socioeconômico, cultural, pelo qual passava o Ocidente, ou pelo qual passou o Ocidente, desde basicamente do renascimento comercial, da dissolução da ordem feudal, até o fim do século XX. Linha verde é linha do tempo, né? Do tempo sócio, histórico, econômico, cultural. A linha azul, ou os balõezinhos em azul, expressam muito a linha dos movimentos jurídicos de afirmação dos direitos. Tá? Então, tudo que vocês veem em azul aí vai ser uma declaração de direitos, uma constituição, uma lei, uma declaração, uma convenção sobre direitos humanos. E na linha vermelha, que talvez é uma linha na qual eu e o Jael gostaríamos também de nos concentrar um pouco, você tem o que nós chamamos aqui de linha das ideias, tá? Então você tem aqui a afirmação de um movimento de afirmação dos direitos, da ideia de direitos, a partir de grandes obras que trouxeram elementos que foram responsáveis por, vamos dizer, né, conforme dizia o próprio texto do Bobbio, né, parir a ideia de direitos humanos, né? Então vejam, aquele fragmento inicial do Bobbio, ele está de alguma forma retratado aqui,
tá? No sentido de que este diagrama, né, esta linha do tempo, ela procura expressar por que raios que nós começamos a falar em direitos. Tá? Então, se vocês observarem, por exemplo, vocês vão ver que todas a concentração dos balõezinhos azuis, elas vão se dando aí de meados, né, a maior parte delas, de meados dos anos 1800 adiante. Ou seja, é aqui que se começa a falar em direitos. É neste quadrante da nossa linha do tempo que se começa a se afirmar os direitos, melhor dizendo. Antes disso, você tem todo um movimento de ideias, tá? E um movimento de afirmação, e um movimento de sociocultural, de acontecimentos históricos, que vão gestando um caldo para a afirmação desses direitos. Tá? Então, nós vamos passar, gente, muito por esses elementos, né? Então, este texto, esta linha do tempo, ela vai tentar dialogar com o texto que nós encaminhamos para vocês fazerem a leitura. E ao término dessa disciplina, a intenção é de que a gente passe por todos esses momentos aqui, falando um pouquinho de cada obra, falando um pouquinho, especialmente das obras e dos acontecimentos históricos com os quais elas dialogam, tá? Nós vamos deixar os balõezinhos em azul, geralmente, né? Nós vamos deixar isso aqui para vocês assistirem, né, ou terem contato com isso logo ali à frente na segunda disciplina do curso, que será uma disciplina sobre os fundamentos filosóficos e jurídicos dos direitos humanos. Então, lá sim, vocês vão trabalhar um pouco mais com o conjunto dessas declarações, desses pactos, dessas convenções, dessas leis, enfim, que vão gestando a ideia de direitos humanos. Eu e o Jael vamos nos concentrar basicamente, então, no processo histórico e nas obras teóricas que, de alguma forma, foram fundamentando a ideia de direitos humanos. Tá? Eu vou passar num outro modelinho aqui, para que vocês possam observar um pouquinho a caminhada que nós vamos fazer. Tá? É basicamente isso aqui. Ó. Tá? Nós vamos acompanhar a história da modernidade a partir da lógica da escrita das obras, a partir dos acontecimentos socioculturais, no sentido de entender a emergência de uma ideia de direitos humanos. Tá? Não vamos chegar a 2100 ou a 2034, como está ali, mas se a gente conseguir chegar ao final do século XX, acho que teremos já algumas boas fundamentações para dialogar. Né? O que mais que eu teria a dizer, então, a título de introdução? Sim, só mais uma coisinha, né? De novo, você pode observar que os balõezinhos azuis, eles se concentram muito mais para o final da nossa linha, né? Vejam, essa linha reforça a ideia básica do Bobbio de que a construção histórica dos direitos humanos, embora seja um movimento de séculos, né, ela vai ter materialidade jurídica apenas muito recentemente. Né? Então é isso, eu queria, a título de introdução, nós vamos nos guiar aqui ao longo dessas 3 aulas ou 2 aulas e meia que nos restam, tentando acompanhar o desenvolvimento dessa linha, utilizando o texto que foi encaminhado para vocês. E dito isso, agora eu passo a palavra para o Jael, para que possa também, eu acho agora, fazer uma introdução ao texto, né? Acho que é adequado, né? Desculpa, gente, às vezes eu me atrapalho aqui, eu abro uma janela, vem outra, e aí eu tava mexendo ali no tempo agora, eu não sabia se eu dava Alt Tab para outra, enfim. Então vamos lá. Vamos que vamos. Mas tudo bem. Pessoal, o texto que a gente escolheu, o texto do Dornelles, ele não é aleatório. Ele vai basicamente reafirmar essas concepções que a gente vem
trabalhando com vocês no decorrer desse processo. Bom, vamos ao título dele, eu acho, e aí é fundamental que vocês deem uma boa lida desde esse texto de cabo a rabo, e já vou iniciar justamente por isso, pelo título. Quando ele diz assim, sobre os direitos humanos, a cidadania e as práticas democráticas no contexto dos movimentos contra-hegemônicos. Tá? Acho que alguns elementos aqui são essenciais de serem destacados. Para além dos direitos humanos, claro, cidadania e movimentos contra-hegemônicos. E o que o texto ele vai tematizar principalmente? Né? É justamente a grande batalha que se há entre a afirmação desses 3 elementos iniciais, direitos humanos, cidadania e práticas democráticas, em relação ao que é hegemônico. Entende? Então, eu acho que a palavra hegemonia aí, já no título, representa algo essencial. E o que é hegemônico? E aí, vamos partir justamente de uma concepção, sem adentrar propriamente no autor, mas próximo a Antônio Gramsci, por exemplo, que vai dizer que o que é hegemônico num determinado contexto histórico. É justamente o conjunto de elementos, de adequações, de acomodações e de lutas sociais que, num determinado contexto, estabelecem um todo social, né? Um bloco histórico, que é o que o Gramsci chama. Em outras palavras, em cada contexto histórico vai haver um resultado, uma projeção na realidade das lutas sociais que estão colocadas, sejam elas econômicas, sejam elas culturais, sejam elas em níveis mentais e assim por diante. Em outras palavras, não há uma realidade social funcionando sem que haja uma legitimidade social em torno disso. E aí eu volto àquilo que eu estava falando para vocês. Por mais injusta que a gente perceba determinadas situações sociais, elas se projetaram no presente. Elas existem e elas precisam ser explicadas enquanto tal. A questão aqui é que o autor coloca esses 3 elementos iniciais como expressão disso. Entende? Então, eu acho que esse é o início para a gente pensar. E aí, de antemão, lá já no início, ele vai trazer algumas valorações a respeito do que os direitos humanos são. Tá? Vamos na página 122 e 123. Tá? Logo no início, quando vocês pegam. Ele vai trazer algumas perspectivas que são interessantes para a gente iniciar. Uma delas, que entende os direitos segundo o autor Henrique Raba, que trabalha muito com perspectiva positiva da noção de direito. Em outras palavras, dá muito peso àquilo que está escrito, àquilo que está proposto em termos de lei. E aí, a gente pode pensar em vários exemplos para tematizar isso. E um deles, e aí é a lei seca, por exemplo. Né? Quem é do ramo do direito sabe. Não é porque está escrito que a coisa funciona. Né? Não é porque está escrito que as coisas elas se projetam na realidade. Eu lembro de um caso na década de 80 do cinto de segurança, né? Que fez uma campanha, inclusive, por jornalistas, dizendo, não vou usar esse negócio que me prende, né? Esse cinto. E aí a história é que no Brasil proliferou um monte de compra de camiseta do Vasco da Gama e da Ponte Preta, porque tinha aquela faixa assim, né? Que parecia que a pessoa estava usando o cinto. Enfim, em outras palavras, trata-se de um processo de construção social, né? Mas o que esse autor está dizendo? Talvez pensar a construção do direito, a construção da lei e a necessária obediência em relação a isso como referência principal talvez não seja o caminho mais indicado. Porque que existem outros jogos sociais no interior do mundo que regulam mais ainda. Hoje em dia, tem a questão... Hoje em dia, o carro te obriga a usar o cinto, né? Ele começa a apitar caso você não use. E aí agora as pessoas estão comprando em lojas só a cabeça, só aquele negócio para colocar assim, para o carro parar de apitar, encher o saco e eles poderem andar sem cinto. Quer dizer, mesmo hoje em dia, essas coisas elas não pegaram ainda. Então, talvez não seja um bom caminho para a gente pensar nessa processualidade de direitos humanos o apego à lei, o apego à norma.
Não é porque a coisa está escrita que ela realmente funciona. Claro que tem uma tradição muito brasileira nisso, né? Vocês vão ver isso depois em História do Brasil, que o direito brasileiro é um direito positivo. Então vale muito o que está escrito, né? Enfim, talvez a gente tenha colocado muito peso, mas não é o caminho que ele indica como mais adequado. Depois ele vai colocar, por exemplo, a concepção do Pesses Barba, que ele vai estabelecer a noção de que existe um certo progresso moral, exatamente, né, na definição do que os direitos humanos são. Quer dizer, todos os direitos são humanos, porque não há como a natureza ter direitos, então há necessidade de a gente definir o que é prioritário para a proteção do indivíduo, enfim. Essa concepção crê muito na ideia de que a humanidade ela passa justamente por etapas e que, de alguma forma, um contexto histórico é capaz de construir ideais mais, eu vou usar a palavra nobres dentro do ser humano, né? Eu acho que aquilo que o Bial falou antes é providencial. A gente pode viver períodos em que há uma expressão enorme de garantias, uma expressão enorme de debates sociais profundamente profícuos, que valorizem minorias, que ampliem as possibilidades de participação democrática, mas no outro momento histórico, de repente, tudo volta. Aí dá a impressão que a sociedade deixou de lado o seu progresso moral. A questão é a seguinte: talvez a sociedade tenha ficado mais imoral, ou talvez a sociedade seja justamente isso, um caminho de idas e vindas. Tá? Então, essa é a questão fundamental. Eu parto da segunda perspectiva. A sociedade é muito mais um caminho de idas e vindas do que propriamente uma escada, do que propriamente uma linha progressiva que nos guiará a um patamar mais elevado, né, de valores, de concepções, de justiça, daquilo que marca. Por quê? Porque a sociedade é marcada por interesses que, dentro de contextos, vão disputá-los. E aí nós vamos, então, à terceira concepção. E aí, de antemão, eu já peço para vocês usarem as duas primeiras só como exemplo, porque a terceira é na qual nós vamos nos aprofundar, que é trazido justamente pelo Norberto Bobbio, que é o autor que ele vai fazer o diálogo, que é a concepção histórico-crítica, por assim dizer, né? Que vai trazer justamente a noção de que as garantias de que é efetivado é um processo, são processos sociais, e que depende de lutas práticas. Então, retomando, para dar uma melhor ideia, nós temos três concepções jogadas aí, né, que o autor vai posicionar. Concepções idealistas. E é legal ser idealista, né? É bacana. Todo mundo gosta de uma pessoa idealista, porque ela projeta um futuro melhor, uma perspectiva melhor de mundo, enfim. Mas, normalmente, e aí a gente vai ver principalmente na primeira geração, quando a gente é muito idealista, a gente acaba caindo em princípios muito abstratos do que efetivamente é uma noção de direito, entende? Ou uma noção de justiça. Porque quando eu falo justiça para vocês, eu vou incorrer invariavelmente na ideia de que cada um aqui vai ter uma noção de justiça. A gente pode chegar a elementos comuns, mas em linhas gerais, talvez a noção de justiça que pese para mim, talvez para o Bial não pese. Se a gente falar de outros princípios abstratos, por exemplo, amor. Se eu falar a palavra amor, sei lá, alguém vai lembrar aí do almoço que na casa da avó, alguém vai lembrar da pessoa que é casada, alguém vai lembrar dos filhos, alguém vai lembrar da avó, entende? Então, são princípios abstratos, que são importantes de serem pensados e que precisam ser levados para a sociedade a cada momento histórico, para que a gente defina minimamente o que eles são. Mas eles não são bons guias para a gente pensar esse caminho histórico dos direitos humanos e dessas concepções. A primeira geração de direitos, que é a justnaturalista, que a gente vai ver depois, ela está profundamente marcada por esses princípios abstratos. Mas elas foram muito importantes, né, na obra do John Locke, por exemplo, para posicionar o que seria essencial ao ser humano. Quer dizer, ele vai colocar lá vida, propriedade e liberdade. Quer dizer, são princípios bastante abstratos hoje em dia, se a gente for pensar numa sociedade que vive com as complexidades que a gente vive. Mas naquele momento em que ele estava criticando o absolutismo, estava criticando a sociedade de ordens, aquilo foi importante para demarcar o lugar do indivíduo dentro daquela sociedade. E contribuiu para o futuro. Só que não nos é tão útil, senão para fins históricos, né? A concepção B, então, que ele posiciona é a racionalista positivista, que incorre, e aí essa aí eu estou falando para vocês se situarem melhor na página 123, tá? No
ali que ele faz uma definição no primeiro parágrafo que inicia. E o que a concepção positivista racionalista ou racionalista positivista demarca? Justamente essa ideia de que a confiança na razão, a confiança na lei, a confiança na ordem, a confiança na elevação moral, a partir da ciência, a partir do pensamento sistemático, poderia nos levar a patamares mais elevados, inclusive de legislação. Quer dizer, em algum momento a razão vai iluminar alguém e vai dar o bom senso para essa pessoa de que aquilo que está sendo feito é ilegítimo, de que aquilo que está sendo feito é injusto, de que aquilo que está sendo feito é inadequado. Né? O que de certa forma, também é uma perspectiva um pouco idealista, porque confia demasiadamente na ideia de que a razão vai imperar em qualquer circunstância. Essa é uma ideia muito iluminista. Aquela ideia de que sempre o melhor argumento vai vencer. Entende? Então, eu vou debater com uma pessoa aí que deslegitima os direitos humanos e como eu estou munido de melhores argumentos, eu vou vencer no final. Porque o melhor argumento vai demonstrar que a razão efetivamente vai por A mais B convencer a outra pessoa, então ela vai se sentir destituída daquilo e no final das contas nós vamos construir convencimento. Não é assim. Não é assim. Seria ótimo se fosse. Seria lindo se fosse. Mas não é assim, tá? E aí, a terceira concepção, e eu estou retomando, né? Aquele preâmbulo inicial é a concepção que o Bobbio nos traz, né? Que é a concepção crítico-materialista. As garantias são processuais, históricas e dependem de lutas políticas. Mesmo os autores, gente, quando a gente observa, e a gente vai passar muito por autores hoje, né? E a gente vai falar, pô, esse cara aí teve uma iluminação em determinado contexto, né? Ele foi um sujeito singular, ele estava à frente do seu tempo, uma coisa assim. Daí você vai estudar a história do cara, você vai descobrir que ele estava inserido em lutas sociais específicas, ele estava envolvido em lutas políticas, ele estava complexificando a realidade social na qual ele estava vivendo em função das vivências que ele estava tendo. Então não veio nada do céu, gente. Não há iluminação, né? Não há uma auréola da razão que faz com que as pessoas pensem com mais qualidade. É a observação a respeito da realidade e a definição de princípios que façam com que as pessoas convivam melhor que define como o pensamento anda. Só melhor? Não. Às vezes tem ideias, gente, que fazem com que as pessoas vivam pior. Mas elas imperam em determinados contextos históricos. Infelizmente. A história não deve ser pensada enquanto uma linha progressiva. A história é muito mais pensada enquanto uma espiral, né? De idas e vindas, vai e vem, sobe, desce, e assim por diante. A sociedade é complexa por essa razão. E é a partir daí que nós vamos entrar nos debates dos autores, tá? E aí, a primeira geração, então, os direitos de liberdade, que eu acho que daí a gente já pode encaminhar pela linha do tempo, que vai ser mais adequado. E esses direitos de liberdade, já adianto, são fundamentos, são os primeiros passos que vão ser dados no interior dessa modernidade, no sentido de emancipar o sujeito da ordem. É aí que surge o justnaturalismo e é aí que esse pensamento abstrato vai ser interessante nesse primeiro momento. Mas ele é pouco, para depois, tá? Pode ser, Bel? Ou você prefere que eu já inicie a linha do tempo? Não, Jael, eu acho que, inclusive, nós precisamos, antes de partir para a linha do tempo, na verdade, gostaria de fazer um movimento que é anterior ao próximo título do texto do Dornelles, porque o próximo movimento do Dornelles é para falar sobre os direitos da liberdade, né? Os direitos à liberdade. E eu acho que tem, na própria linha do tempo, tem um movimento que antecede, que tem alguns elementos que eu gostaria de fazer referência. Mas antes, propriamente, de voltar para lá, né, e de contextualizar um pouco o que está posto ali, a gente nem combinou direito como é que vai fazer isso, então vai ser uma experiência que todos vamos fazer juntos ao mesmo tempo, né? Mas eu gostaria, antes de propriamente voltar para lá, de saber como é que tá até agora aqui, né? Porque eu acho que a gente já fez um conjunto de demarcações aqui que elas são importantes para situar o debate sobre os direitos humanos, tal qual a gente quer fazer com vocês. E aí eu queria ouvir um pouquinho, pelo menos umas 2 ou 3 inscrições aí, para poder entender como é que vocês receberam essas demarcações iniciais. Eu acho que é importante.
E claro, eu só para situar, eu acho que também nesse início é natural que haja um certo domínio da abstração, né? E essa disciplina, nós vimos conversando, eu e Beal, ela vai inserir vocês assim num campo mais ideal, né? Mais teórico, para depois vocês poderem, no decorrer das disciplinas, poderem dando uma descida cada vez maior e vocês vão encostando os pés no chão. Mas nesse momento as ideias são importantes, entende? Mas claro, a gente já está posicionando uma perspectiva crítico-materialista, para a gente já sair o mais próximo do chão possível, entende? Sem incorrer em nenhum tipo de perspectiva de que aqui nós estamos elevando a reflexão moral da sociedade, nós estamos falando dos direitos humanos e tal, aquela coisa toda. Não. Aqui nós vamos debater como isso se efetiva na prática. Mas esse primeiro percurso mais ideal é essencial. Acho que é isso, Bel, por enquanto. Pois é, alguém quer falar? Tem dúvidas agora, gente? Se tiver dúvida também, pode mandar ver aí. Um por vez. Como é que fala? Nos Vou pressionem. falar então um pouquinho, já que... Vai lá, Leandro. Não, a respeito do que o professor Jael estava falando, então, na questão do idealismo, né? Dá para comentar sobre o texto também ali ou não? Ah, então, beleza. Ontem eu não consegui ler todo o texto, mas li essa parte e daí fiquei pensando também, porque eu estudo movimentos sociais do campo, né? E fiquei pensando nessa questão do idealismo e do quanto ele se relaciona ou é importante também para impulsionar para uma ação da concretude da existência para que parte do que está sendo idealizado seja conquistado pelas pessoas no seu cotidiano e, como eu estudo movimentos sociais, pelo movimento social em si, ou como essa utopia, como dizia o Galeano, faz com que as pessoas possam caminhar e andar e, claro que não vão, dificilmente vão conquistar o que estão idealizando, como a gente vê quando analisa de forma mais empírica os movimentos sociais, mas impulsionam ele para a conquista de alguns direitos. E ontem eu pensei muito nessa relação do idealismo com a materialidade mesmo. E eu não sei se o professor pode comentar um pouco a respeito disso, se tem alguma relação assim efetiva na realidade, na história. E a outra coisa também é essa racionalidade científica da modernidade e também a crítica que se faz a ela nos dias de hoje, por exemplo, a questão da racionalidade no sentido da separação do homem, da natureza, ou do objeto e do sujeito, até mesmo na questão do uso da propriedade, ou do uso comum da propriedade, que não se tem muita legitimidade, que se esquecem da racionalidade, por exemplo, dos povos nativos aqui do Brasil, para a preservação do ambiente, sem separar o homem desse ambiente, mas fazendo com que ele se insira e viva com uma outra racionalidade que não também é que envolva capitalista, mas talvez mais para frente, mas são ideias que surgem assim na fala dos professores. Muito bem, Leandro. Eu acho que só sobre o primeiro aspecto da tua fala, né? Se o Jael quiser falar, tudo bem, mas vai ter um momento aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre o embate que houve entre o Marx e o Hegel, né? E acho que ali nós vamos poder situar bem esse debate entre e depois, logo depois dele, né, deles a emergência do positivismo. Eu acho que quando a gente chegar ali, talvez essas três concepções que o Joel desenhou aí, elas vão ficar talvez mais claras para todos nós, né? Então, vamos falar disso logo adiante, tá? Mais alguém? Mais alguém? Queria algumas percepções iniciais. Então, como eu tinha colocado, tá conseguindo me ouvir? Então, como eu tinha colocado ali o comentário que eu fiz, quando a gente fala em naturalismo, né, essa construção do direito feita através da história, eu não posso deixar de pensar que hoje
Dentro do direito, e é isso que eu acho bacana na turma que a gente tem, que vai ser uma troca muito legal, porque são várias profissões aqui, né? Várias formações. Então, eu falando do aspecto do direito, dentro do direito a gente tem um princípio que se chama o princípio do não retrocesso legal. Então, o que eu percebo hoje, diante de várias mudanças da legislação, como a gente teve recentemente, da legislação do direito previdenciário, da legislação trabalhista, que esse princípio do não retrocesso legal foi uma violação a vários direitos construídos através da história. Coisas que foram conquistadas, como o professor colocou, através de muita luta ou então de concessões. Então é isso que mais me surpreende, me chama atenção e, por que não dizer também, causa uma certa revolta, né? Então, por isso a importância dos debates a respeito do direito. Então, eu só queria fazer essa colocação, né? Esse princípio que a gente tem dentro do direito, do não retrocesso legal, o que se entende por ser uma violação de direitos que já foram conquistados com muita luta durante a história. E que hoje a gente vê, inclusive, claro, por que não dizer, diante do novo governo, né, a violação absurda desses direitos que foram conquistados. É isso. Muito bem, muito bem. Mais alguém? Vai lá, Francioli. Então, eu acho que um pouco que eu vou dizer vem mais ou menos ao encontro do que vocês já estavam falando antes, né? Questão principalmente desses processos de luta e essa questão de concessão, né? E até o nosso, se a gente for pensar, principalmente a concessão aqui no Brasil, né? A nossa construção, a nossa própria construção histórica de liberdade, de independência da colônia. Vocês, enquanto o Jael, enquanto historiador, né, pode falar disso muito melhor do que eu, o tu também como filósofo, né? A questão por exemplo, quando nós vimos outras nações que se constituem como estados nacionais, que fazem isso efetivamente com as suas populações, através de construção de movimentos e coisas assim, e como isso é invisibilizado no Brasil, né? Como os nossos movimentos foram invisibilizados, né? Nós temos, então, por exemplo, um ufanismo, pinta um quadro da independência e fazem monumentos aqui no Brasil a Dom Pedro, né? E como se no Brasil nós não tivéssemos outras pessoas envolvidas nisso, né? E então, assim, nós temos a tendência de ter justamente essa ideia da concessão e essa invisibilidade do povo, das pessoas participando, né? Embora, por outro lado também, a gente saiba que historicamente, principalmente no Brasil, a classe dominante sempre tem a tendência de se aproveitar desses momentos, né? E nesse sentido, assim, se apropriar nesses momentos e acabar se colocando acima, né, se colocando nessas situações, da mesma forma que o Getúlio faz com a CLT, né, na tentativa de acalmar uma determinada situação social que pode efetivamente promover uma mudança nos rumos históricos, né? Então, ela concede um determinado direito, por exemplo, e justamente para evitar uma mudança que possa refletir de outra forma, né? E a gente percebe que isso acaba acontecendo também nessas situações dos direitos, principalmente, né? Então, a gente vê acontecer isso, por exemplo, na questão da escravidão, né? A concessão do direito de liberdade, que até na classificação ali o texto vai trazer depois a questão do Marshall falando na concessão direito de liberdade, depois direitos sociais, direitos políticos, enfim, né? E nós vemos bem isso, né? O que já era questionado no século XVII, XVIII, na Europa e na América do Norte, nos Estados Unidos,
nós vamos ver chegar no Brasil a concessão de liberdade aqui como uma dádiva, né? Assinada pela princesa Isabel, e isso, de certa forma, é tão glamourizado, e como se não tivesse tido um movimento muito maior interno no Brasil, pelos zumbis, que não era um só, né? Que o zumbi acaba sendo quase como se fosse não é cargo, um título, enfim, né? É uma liderança, no caso, né? Então, invisibiliza todo esse movimento dos próprios negros, né? E se nós fôssemos colocar em perspectiva da forma que acontece o movimento no Haiti, por exemplo, que o Haiti vai ser o primeiro país que promove sua revolução na perspectiva dos escravos, né? E a gente acaba pensando que o Brasil concede, então, né? Concede uma liberdade aos negros, porque quando você soma a quantidade de negros que nós temos aqui, de escravos, né? Nós teríamos talvez um movimento que fosse muito mais impactante do que o movimento que os haitianos fizeram lá dos escravos, né? Então, a gente, nessa perspectiva, assim, de como a tendência da concessão e do promoveu a liberdade, né? Começa muito antes também da ideia da concessão do Getúlio, né? Como é difícil, e as pessoas não se pensa nisso, porque ideologicamente, a gente vai muito na questão que tu citou ali, o Gramsci, né? De como também são construídas essas hegemonias, né? E daí como o próprio discurso histórico é construído justamente para nem se pensar sobre isso, né? E na escola, como a gente diz, a gente não aprende isso, e o professor que tenta falar isso para um aluno, ele é criticado, ele é doutrinador, ele está fora da casinha, ele é xingado pelos pais dos alunos, enfim, toda aquela dinâmica que nós estamos sofrendo hoje, né? Era isso. Tem mais alguém? Vai lá, Jael. Eu Não sei se eu não percebi ninguém aqui, eu peço. Jackson. Jackson, assim, ó, tudo bem, o Jackson fala, mas assim, eu vou pedir que vocês se inscrevam no chat, porque nós temos duas páginas aqui, tem 2 páginas de telinhas aqui, a gente não consegue ver todo mundo, tá? Então, todos que quiserem falar, por favor, se inscrevam pelo chat. Tá, aham. Então, assim, professor, eu estava pensando na fala dos colegas ali, do Eleandro e da Francioli, a questão também como que a gente deve abordar, acho que nós, latino-americanos aqui, a essa questão da própria linha do tempo que o professor traz, mas na perspectiva de conquistas, né? O professor ali destaca as conquistas que ocorreram na Inglaterra, das primeiras declarações, né? Depois uma luta de classe também, da questão dos Estados Unidos, a Declaração da Virgínia, depois fala mais da questão do México, lá em 1917, né? Mas para nós aqui, acho que a Francioli trouxe muito bem isso, como que chega isso, né? E na linha ali do que o Leandro falou, da questão dos povos nativos, os conhecimentos e as racionalidades que eles tinham aqui, a gente pensar assim, por exemplo, o português aportou no Brasil com barco, isso foi uma evolução, uma conquista, porque ele trouxe o direito dele, que já naquela perspectiva era um avanço para cá, e o nosso daqui que foi um pouco abandonado, um pouco margeado, né? Também não sei como que ficou assim a perspectiva para estudar isso. Acho que a gente talvez abandonou um pouco do que tinha aqui e fomos nos concentrar nas conquistas da Europa, né? Para tentar trazer elas para cá. Talvez sem observar que nós já tínhamos conquistas aqui de direitos humanos, né? A minha consideração seria isso. O Ronaldo tem um questionamento e o Helen está inscrita, mas antes deixa eu só tentar dialogar um pouquinho com o Jackson aqui, no sentido do que nós estamos propondo para essa disciplina, tá? Jackson, né? A construção da ideia de direitos humanos, ela é uma construção ocidental, tá? Mais do que qualquer outra coisa, ela é uma concepção eurocêntrica, tá? Por isso a história da Europa nesse aspecto ela é de certa forma incontornável. Para fazer o contraponto a a história que nós vamos mais ou menos contar nesta disciplina aqui, vocês vão ter um módulo de 3 disciplinas para discutir os direitos humanos no Brasil,
Tá? Então, nós temos ciência da limitação que está incluída na história que nós vamos contar, que nós vamos construir juntos aqui. Mas ela será compensada depois, tá? Eu acho que isso é importante de ser dito porque realmente é muito importante e está no horizonte das preocupações. O Ronaldo. Professor, a minha dúvida é no seguinte quesito. A fala do professor Jael, ele falou que a história seria uma espiral. De certa forma, de fato, a história é cíclica. E o meu questionamento seria o seguinte: se nós não estaríamos fadados a viver um moto perpétuo em relação aos direitos humanos, o que seria isso? Ou seria, ora um retrocesso, ora uma conquista, ora um retrocesso, ora uma conquista e uma certa estagnação em relação a esses direitos? Queres responder, Jael? Porque eu tenho uma concepção um pouco diferente. Eu acho que o espiral, a ideia do espiral é boa, mas eu gosto mais de comparar a linha da história à linha, por exemplo, da Bolsa de Valores, né? Uhum. Mas eu, na verdade... Desculpa, pode falar. Não, vai lá. Eu, na verdade, eu sou reticente a você interpretar o movimento da história sobre qualquer linha. Na verdade, a ideia da espiral é porque talvez não tenha me vindo na mente, mas é difícil projetar, porque a história é a ciência do inédito, né? Embora a gente queira usar categorias do passado para tentar pensar o presente, e aí eu não estou dizendo que por má vontade, mas, por exemplo, hoje em dia se usa muito a categoria fascista, né? Fascista, tá na boca de todo mundo, fascista. Bom, beleza. A gente pode até usar essa categoria, mas ela é muito bem situada naquele contexto, da década de 30, que, né, se expressou. Agora, a gente pensar, por exemplo, neofascismo, aí tem outras características, enfim. Então, existe uma tentação da gente utilizar categorias, né, do passado e aplicá-las no presente, assim, como uma forma de, quase como de projeção de um período para o outro. Então, de antemão, isso já é um problema histórico, né? A história é a ciência da irrepetição. Então, se eu falar de qualquer tipo de forma de projetar a linha histórica, já vai ser uma coisa meio complicada. Então, talvez sirva para a gente refletir, mais do que propriamente para projetar. Sobre a questão do Ronaldo. Bom, eu gosto de pensar sobre outro ponto de vista, né? Quer dizer, a gente fala em conquista, e a palavra conquista em si, ela sugere um determinado processo de elevação, né? E retrocesso, que sugere um determinado processo de voltar atrás, né? Piorar, tá? E aí eu fico pensando, direitos humanos. Se você for aí na sociedade perguntar para as pessoas se políticas de direitos humanos, pelas concepções que eles têm, são retrocessos ou são avanços? A grande maioria das pessoas vão dizer, não, retrocesso. Pô, bandido, os caras não tem que ter direito nenhum. Isso aí enfraquece a sociedade, entendeu? Então, essa perspectiva da conquista ou não, do retrocesso ou não, vai depender muito do lugar social no qual o indivíduo está falando. A questão para a gente aqui é maior. A gente vai ter que qualificar o debate no sentido de tentar compreender como que determinados princípios vão levar para a sociedade perspectivas que sejam mais ou menos legítimas, que tornem a sociedade mais ou menos vivível, que responda de uma forma mais eficiente ou não à pluralidade dos seres, né, da forma como eles vivem, independente da cor que o sujeito tenha, preferência sexual que o sujeito tenha, limitação física que o sujeito tenha, limitação intelectual que o sujeito tenha, né? E assim por diante. Então, a ideia é justamente qualificar o debate no sentido de complexificar isso e tornar a sociedade mais acessível para esses sujeitos nas suas diferenças. Eu acho que por isso que o texto é providencial. Nós vamos falar de exercício da democracia. Exercício da democracia pressupõe pensar a sociedade em termos plurais, tá? Então, por isso eu sou reticente na ideia do uso da palavra conquista, por exemplo. Porque, dependendo do ponto de vista social que você está falando, por exemplo, tem muita gente hoje, se eu falar de direitos humanos, eles vão dizer que o enfraquecimento de políticas de direitos humanos são, na verdade, uma grande conquista. A conquista para a sociedade e tal, né? Quer dizer, enfraquecimento de determinadas políticas. Então, qual que é o nosso lugar aqui? Nosso lugar aqui talvez seja qualificar a questão. Quer dizer, levar até o limite o debate, a argumentação, tentar demonstrar que, de fato, isso vai produzir resultados efetivos dentro de um determinado quadro, vai tornar a vida de pessoas melhor vivível, melhor convivível, né? As pessoas vão conseguir habitar com mais
coabitar, porque na verdade esse é o princípio da cidadania, né? Coabitar na sua diferença, na sua pluralidade, nas suas diferentes opiniões de forma mais adequada. Então, talvez e aí também a ciclicidade da história, né? Talvez a gente esteja diante de um objeto que é muito mais complicado. E se simplificar no âmbito histórico por si só um erro, né? Porque a história não se reproduz em laboratório. Cada momento histórico é um pepino, gente. É um pepino na nossa mão. Cada momento histórico é um abacaxi na nossa mão. A gente vai ter que descascar de algum jeito. A gente pode olhar para o passado e tentar perceber nesse passado formas mais adequadas ou menos adequadas, né? Mas, em linhas gerais, a gente vai ter que conduzir. E eu vou fazer, então, Bial, sem querer me alongar, um merchan do meu módulo posterior, que vai ser Movimentos Sociais e Direitos Humanos. E acho que o Eleandro, pela questão que ele levantou, vai achar muito legal. Espero. Espero que seja, que seja a gosto. Mas eu vou, de antemão, falar aquele princípio que você falou em relação até que ponto as utopias representam materialidades, né? Até que ponto elas não são narrativas em relação à realidade. Eu acho que é um tema bastante importante para a gente tratar mais adiante. Porque as classes sociais elas têm projeções. E elas se projetam no presente, em função de um passado e buscando um futuro. E o ser humano é o único ser que é capaz de fazer isso porque a gente produz reflexão. A gente racionaliza sobre a nossa realidade. A questão é como isso cria organicidade em determinados contextos e representa demandas, né? E convencimentos e pautas legítimas. Eu acho que é por aí. Isso nós vamos desenvolver com bastante cuidado no módulo mais adiante. Principalmente a noção de utopia. Tá? Então, só para adiantar. Para não deixar no vácuo também. Legal, Jael. O Ellen, com a palavra. Obrigada, professor. É uma questão, não sei se eu vou adiantar muito o debate, mas é uma questão que veio lendo o texto, nessa concepção idealista. Se a gente pensar o ser humano como ontologicamente valorado, né, para conceder esses direitos humanos, seria uma visão que a gente ainda, infelizmente, peca muito na adoção, por entender que existe essa valoração inerente ao ser humano, e dessa forma a gente acaba excluindo outras formas de ver tanto o humano como Ellen, nós estamos com um problema na tua conexão. Eu vou pedir para você. Bom, acho que você acabou de fechar o vídeo, né? Vou pedir para você. Eu, pelo menos, não te ouço adequadamente. Tenta fechar o vídeo. Desativa o vídeo e mantém só o áudio para ver se melhora. Tenta retomar. Eu acho que a Ellen está com um problema na conexão. Acho que vamos um pouco adiante e... Ellen, você nos ouve? Acredito que não. Então, vamos aguardar, daqui a pouco a Ellen retoma a palavra. Bom, para a gente poder propriamente dar um passo adiante, eu gostaria de saber se mais alguém gostaria antes ainda, né, de fazer uso da palavra. Acho que a gente já conseguiu fazer um bom movimento aqui. Bom, se não, vejam, a sequência, eu reforço, a sequência do texto. Bom, antes ainda de dizer isso, vocês querem fazer 5 minutinhos de intervalo? Porque nós estamos desde as 8, já são quase 11 horas.
São 10h55. Se vocês quiserem 5 minutinhos de intervalo, nós fazemos 5 minutinhos e voltamos às 11, então, para tocar até o meio-dia. Porque daí a gente encerra aqui uma primeira etapa, né? E aí, na sequência, a gente retoma para mais uma perna aí já com outro... introduzindo um outro assunto. Certo? 5 minutinhos, então, para tomar uma água, para ir ao banheiro, para pegar água quente para o chimarrão, e aí retornamos.